Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, versículo 21. A palavra de Deus diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Essa palavra, na verdade, durante muito tempo me intrigava a maneira que Jesus tratou com aquela mulher. Durante muito tempo eu fiquei me questionando: meu Deus, mas por que Jesus abordou nesse aspecto? E a gente vai chegar lá, na hora que a gente chegar lá na frente nós vamos falar. E aí então eu quero começar falando o seguinte: essa mulher, ela foi atrás de Jesus porque ela tinha um amor incondicional em relação aos seus filhos. Ela foi atrás dos seus filhos, de Jesus, por conta da sua filha. Isso significa que quando nós amamos, nós não nos envergonhamos de ir atrás de Jesus, porque o nosso amor é muito maior. Quando nós amamos de verdade, nós acreditamos que, irmãos, não há limites para um pai. Vou dar alguns exemplos. Os meus filhos, às vezes a gente sai para churrasco e tal, e eu, como os irmãos sabem, eu sou um pouco reservado, para não falar que eu sou tímido. E aí então, na hora de ir embora, aí aquela coisa um pouco constrangedora, E eu sei que às vezes a gente está num churrasco, alguma coisa, aí eu chego depois no dono da casa, com aquela cara assim: mas eu posso levar uma marmita para os meus filhos? Sabe que tem coisa que os filhos nos levam a fazer, irmãos, que no natural ou na dependência nós não faríamos. Já aconteceu com algum pai, você pedir algo que você vence o seu constrangimento em função do seu filho? Já aconteceu aqui? Sabe que eu vou te dizer algo: quando nós amamos realmente, nós não medimos esforços, nós superamos barreiras, nós damos o segundo passo, o terceiro passo, porque na verdade nós não estamos buscando para nós, mas nós estamos buscando para aqueles que nós amamos. E o interessante é que essa mulher, ela foi atrás de Jesus por conta de um amor, porque a sua filha padecia. A sua filha, ela estava presa por demônios, ofuscando a vida dela. E aí então ela foi clamar em relação à sua filha. Ela não fez uma demanda pessoal, ela não buscou algo particular, mas ela foi atrás em função de uma outra pessoa. Eu sei que você, como pai, você não tem limites para poder abençoar seu filho. Você, como pai, você não mede esforços para trazer provisão para sua casa, muitas vezes em função dos filhos. Muitas vezes você abre mão de você, de coisas naturais para você, em função dos seus filhos. Isso é amor. Quando eu amo realmente, eu dou um segundo passo. Quando eu amo realmente os meus filhos, eu insisto com o meu casamento, em função muitas vezes dos meus filhos. Quando eu amo verdadeiramente, eu passo por obstáculos. Eu vou para outros países, em função muitas vezes dos meus filhos. Muitas vezes eu vou para outros lugares em função dos meus filhos. Quer ver uma coisa que aconteceu muito entre nós? Nossa igreja, num determinado momento,
por conta do trabalho com jovens, trabalho com crianças, muitos pais preocupados com os filhos, direcionados por Deus, acabaram vindo para a nossa igreja. Deixa eu perguntar, tem algum pai que veio por conta do seu filho, na adolescência? Olha só a quantidade de pais, levanta a mão só para o pessoal entender. O que isso significa? Você representa essa pessoa aqui. Você foi atrás, venceu limites, não muitas vezes por sua causa, mas em função de um projeto dos seus filhos. E isso agrada o coração de Deus, você vai ver isso lá na frente. Então, irmãos, quando você olha uma circunstância, você vai pagar um preço muitas vezes em função de outras pessoas. Esse é o amor, esse é o desejo de ver sua filha bem. Agora tem um aspecto também que a gente pode perceber, que é o seguinte: ela foi atrás por conta da sua filha. Existe um ambiente entre nós que nós chamamos de filhos espirituais. Tem coisas que nós fazemos em função dos nossos filhos espirituais. Eu vou te dizer, irmãos, há dias que às vezes eu estou doente, que às vezes eu estou cansado, com uma série de problemas, circunstâncias acontecendo, mas eu venho para a vida da igreja, eu venho ministrar uma palavra em função dos meus filhos espirituais. Eu rompo uma barreira que eu acho que às vezes é legítima. Não, mas você está doente, você está cansado, mas eu pago um preço em relação aos meus filhos espirituais. Isso é ser um pai de uma geração. Por isso Deus fala, Deus é pai de Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, um Deus que se preocupa com a próxima geração. O meu papel como pastor é me preocupar com essa geração que Deus tem me dado e com essa próxima geração. Isso é romper limites. Eu vou te dizer, irmãos, o que seria muito confortável para mim é estar no Brasil. Vou te falar alguns aspectos. Para aí, eu não tenho que aprender outro idioma, eu já estou no Brasil para pregar o evangelho, é fácil demais, velho. Não tem que aprender esse tal de inglês e suar e transpirar. Mas, irmãos, quando existe um chamado, onde Deus fala, olha, vai para a terra que te mostrarei, vai buscar filhos de outras nações, vai pregar a palavra, você rompe com limites naturais em função de um propósito. Posso ouvir um amém dos irmãos? É o caso dessa mulher. Eu posso olhar no aspecto natural em relação aos filhos, mas eu posso olhar também no aspecto espiritual. Muitas escolhas que muitos fizeram têm a ver com algo que Deus direcionou, que é espiritual, não é uma coisa natural. Você talvez, irmãos, deu resposta, ou às vezes hoje, você está aqui porque alguma coisa aconteceu e você está aqui buscando alguma coisa em Deus para abençoar talvez não você, mas talvez uma outra pessoa. Talvez você veio aqui, talvez você veio para caminhar conosco, talvez por conta do seu relacionamento, às vezes seus filhos. Mas uma coisa é certa, você tem que estar atento a caminhar em direção de Deus, diante dos filhos, por conta dos filhos que Deus coloca e Ele colocará na sua vida. Você já parou para pensar, irmãos, que muitos pastores que nós teremos aqui, talvez nesse exato momento está lá no mundo, e sabe o que eles estão esperando? Os pais virem para clamar por ele aqui, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que estão no mundo virão para o Senhor Jesus. Às vezes o seu clamor aqui hoje, orando por essas pessoas, vão trazer aqueles que estão no mundo para dentro de um propósito de Deus. É isso que significa então clamar por Deus. Deus, meu filho, Senhor Deus, os filhos que o Senhor me dará estão no mundo, Senhor, traga-os. Espírito de Deus, é o que nós te pedimos, traz aquele povo que está perdido aqui para dentro. Irmãos, o seu clamor, você não tem noção do que é o seu clamor diante de Deus. Você não tem noção que às vezes o seu clamor, vou te dizer também, o seu casamento é fruto de um clamor que você tem diante de Deus. O seu filho é resultado de um clamor que você terá diante de Deus. E a minha pergunta é, você tem disposição de clamar a Deus, de ir atrás do Senhor e falar, filho de Davi, tem compaixão do meu casamento, tem compaixão de mim, tem compaixão dos meus filhos, tem compaixão do meu trabalho. Você vai ter um casamento, relacionamentos, um trabalho, que na verdade será o fruto de um clamor que você vai ter. Essa mulher clamou. Essa mulher foi atrás, ela passou limites por conta de um propósito de Deus. Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele porém não responde.
Oh meu Deus, alguém já teve aquela situação aonde Deus não responde uma oração sua? Levanta a mão. Nossa, eu sabia que essa palavra tinha dono. Como assim? Irmãos, sabe aquela circunstância que você clama, clama e parece que Deus não te responde nada? Vou te falar, e não esqueça disso. Deus no silêncio, Ele está falando com você. Às vezes nós queremos uma resposta às claras, mas Deus no silêncio fala, irmãos. Tem momentos, eu e a Gisele, que ela fala alguma coisa para mim, que meu silêncio falou mais do que qualquer coisa. Amor, não sei o que, não sei o que. Falei alguma coisa? Mas o meu silêncio expressou algo. Deus, Jesus, a Bíblia fala, não respondeu. E aquela mulher clamava. Mas Deus não respondeu. Porque eu vou te dizer algo, irmãos. Deus, na verdade, estava esperando, era uma resposta dela. Deus não respondeu porque, em outras palavras, Ele já não tinha mais nada para falar. Deus estava esperando, a resposta era dela. Às vezes Deus não está falando nada com você, meu irmão, porque Ele está esperando, é uma resposta sua para com Ele. Deus não está falando porque, não é porque Ele não fala, vou te falar, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus fala de várias maneiras, mas Deus está esperando uma resposta que ela é sua, meu irmão. Deus está esperando uma atitude prática que seja sua, e nós queremos cobrar algo de Deus. Deus já falou muitas vezes com você, Deus já agiu nas circunstâncias com você, Deus já trouxe uma resposta para você, mas você está esperando mais coisas de Deus. Deus se cala. Deus está esperando algo que você que tem que responder, não é Ele mais. Não é Deus mais que tem que trazer alguma coisa para você, mas é você que tem que colocar, Senhor, eu entendi, eu vou responder onde o Senhor está me chamando, eu vou falar o que o Senhor tem me perguntado, eu estarei onde o Senhor mandou que eu fosse, eu estarei ali. Deus está esperando uma resposta sua, e a minha pergunta é, será que você tem compreendido que Deus tem chamado você para responder para Ele, e você está esperando uma resposta dEle para a sua? A Bíblia diz o seguinte, achegai-vos a Deus, e Ele o quê? Ou seja, há uma iniciativa minha de responder diante de Deus. Aí muita gente pode falar, nossa, mas Deus ignorou. Deus não ignora. Deus não faz indiferença com você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Deus e Ele é Pai. Mas existe então uma resposta que é sua, que não é dele. Ele já falou com você. Então a Bíblia parece estranha quando alguém lê, né? Fala assim, não lhe respondeu palavra. E aí vem os discípulos. Os discípulos caminhando com Jesus não perceberam que Jesus estava falando com aquela mulher no silêncio. Aí os discípulos vêm fazer intercessão. É mais ou menos o seguinte, alguém vem falar comigo, aí eu não demoro a responder, pastor, responde. Os discípulos não percebem que eu estou respondendo. Os pastores veem, pastor, você não vai falar nada. Fulano, você não vai fazer nada. Fulano, você não vai ajudar, fulano. Irmãos, tem coisas que Deus está trabalhando com alguém que você não deve interferir. Até oferta, irmãos. Às vezes tem coisas que Deus está te levando a passar, que às vezes quando você quer fazer algo para alguém, e aí você faz, aí você está atrapalhando a Deus falar com aquela pessoa. Você tem que prestar atenção, se você não está interferindo em uma resposta que Deus não mandou que você fizesse. Às vezes você está interferindo em uma atitude que Deus mandou que você não fizesse, e aí você de boa vontade, não, eu quero fazer. Mas irmãos, às vezes Deus está calado, ou às vezes Deus está segurando, ou às vezes Deus não está liberando, porque Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Não é que Ele não está respondendo, Ele só está trabalhando de forma diferente. É porque nós achamos que tudo tem que ter uma resposta. Tem coisas que não tem resposta, irmãos. Não tem. Semana passada, sobrinha da minha sogra, menina de 19 anos, irmãos, indo para a fazenda, desgovernou o carro, bateu, tinham 4 pessoas dentro do carro, ela morreu na hora. E aí, o que você fala? Pastor, você é pastor,
O que você vai falar agora para trazer um conforto? Olha, não tenho resposta. Não tenho o que dizer, mas eu posso falar: Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Não queira dar respostas onde Deus não trouxe resposta. Não queira falar onde Deus trouxe silêncio. É tempo de você responder a Deus. É tempo de você ter uma atitude diante do Senhor. Mas nós queremos uma resposta para tudo. Nós queremos às vezes ser maiores do que Deus. Eu quero falar, porque não? Porque eu tenho que saber. Presta atenção, tem coisa que você não tem resposta. Tem coisa que você se cala. Tem coisa que você deixa Deus operar no silêncio, trabalhando, porque a resposta que Ele está esperando é sua. Tem gente que está passando a sua vida há muitos anos sem responder a Deus. Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei para que eu vou fazer. Senhor, eu não sei o que. Deus só está esperando uma atitude de fé às vezes. A resposta é sua. Será que você não está parado esperando uma resposta de Deus e Deus está esperando uma resposta sua? Será que você, como essa mulher aqui, os discípulos não perceberam? Os discípulos não conseguiram perceber, caminhavam com Jesus, mas não percebeu que a resposta era dela, não era de Deus. Os discípulos estavam ao lado. Senhor, essa mulher já está chamando há muitos quilômetros aqui, responde por favor, que eu não aguento mais essa gritaria. Em outras palavras, discípulos, a resposta é dela. Eu estou agora voltado para um outro projeto. A resposta é dela. Olha o que Deus responde. Jesus responde. Mas Jesus respondeu: não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí agora ela entra. O Senhor mostrou aqui agora que Ele tinha uma outra prioridade nesse momento. Não é que Deus se esqueceu dela, mas Deus estava trabalhando numa outra prioridade. E aí então essa mulher vem e fala. Ela porém veio e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, essa mulher aqui, ela choca a minha cabeça. Jesus não está respondendo. Ela está gritando há um tempão. Os discípulos têm que interceder. Ele não responde nada. E ainda no final, para poder falar com ele, ela adora a Deus primeiro. Irmãos, eu vou te dizer, as nossas emoções são tão problemáticas que quando às vezes a gente não vê Deus nos respondendo, você quer... não quero saber também mais não, acabou. Não, pastor, eu não. Vou te falar, irmãos, a sua emoção é tão frágil que se você me perguntar uma coisa e eu ficar calado, você sai da igreja. É verdade? Olha lá, um cabra macho diz que é verdade. Tem mais algum aqui que confia? É verdade, pastor. Mas interessante que essa mulher não saiu. Sabe o que ela fez? Adorou a Deus. Senhor, o Senhor não me responde, mas Senhor, eu te adorarei. Sabe o que é adoração? Eu me torno semelhante a quem eu adoro. Isso é uma adoração. Depois o Sérgio pode ministrar mais sobre adoração aqui para a gente. Mas eu poderia resumir aqui para os irmãos. Adoração, você se torna semelhante a quem você adora. E aí então ela fez o que diante de Deus? Eu vou te adorar, Senhor. Não é por conta da resposta, ou não é por conta da falta da resposta, mas Senhor, eu vou te adorar. Mas as nossas emoções nos enganam, a nossa alma nos engana. Quando as pessoas perguntam alguma coisa, a gente não responde. A alma nossa, irmãos, esse pastor não nos ama, o Senhor não me ama, não está falando comigo. Presta atenção, irmãos, é uma resposta que ela é sua. Ela é sua. Ah, mas está difícil demais, porque eu liguei e o pastor não me respondeu. Eu liguei, o telefone deu na caixa de mensagem. Esses dias eu fiquei sabendo, um dos nossos pastores viajando, o telefone não funcionando. E aí um dos irmãos manda uma mensagem para o pastor, só que a mensagem não chegou, o telefone não estava funcionando, estava viajando. E aí então, quando o irmão chega, entra em contato com o irmão, e aí irmão, não quero falar com você. O que foi, irmão? Você não me respondeu na hora que eu mais precisei. Irmão, mas eu não sabia nem que você estava lá precisando de alguma coisa. Não quero mais caminhar com você. Estou magoado. Aí é engraçado. Essa mulher não teve essa atitude.
E você vai ver que o resultado na vida dela foi fruto de uma atitude diferenciada. Ela o quê? Adorou. Ela não ficou, Senhor, eu mandei tanto text message, o Senhor não me respondeu. Eu te liguei várias vezes, o Senhor não retornou a minha ligação. Eu quis marcar com você e você não respondeu para mim. Não, ela adorou. Senhor, eu estarei contigo. Não abro mão. Senhor, eu sou semelhante ao Altíssimo. Eu prostro, eu adoro, eu exalto o nome de Deus. No meio da circunstância onde às vezes eu nem ouço a Deus. E aí? Só que agora muda a concepção. Muda a concepção. No silêncio, então ela começou a perceber. Peraí, eu vou adorar. Ela começou a responder então diante de Deus. O silêncio de Deus provocou nela uma resposta. Eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar Jesus. Embora eu não ouça nada. Embora eu não compreenda o que Deus está fazendo. Senhor, eu vou te adorar. Mas interessante que no meio das circunstâncias, quando Deus não está falando, nós o quê? Fugimos. Quero te dizer, irmãos, será que não está no momento de você adorar a Deus em meio à falta das respostas? É você que Deus está esperando uma resposta. Ele já falou algo para nós lá no Velho Testamento, lá nos primórdios. Eu sou o grande eu sou. Eu sou a resposta para as suas perguntas. Eu sou aquele que vai saciar as suas necessidades. Eu sou o Deus presente na sua vida. Eu sou o libertador. Ele já respondeu. Agora ele está esperando uma atitude prática sua, minha, diante dele. Se você não está compreendendo, Deus está falando demais comigo, irmãos. Se não era para os irmãos, eu podia ter pregado só para um espelho. E aí então a palavra de Deus continua dizendo. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele estabeleceu uma prioridade. Essa é a minha prioridade agora. Não estava falando, olha, você não merece nada. Ele falou, não, eu tenho uma prioridade. Sabe o que é prioridade? Não quer dizer que as outras coisas estão anuladas, mas eu vou numa sequência. Eu tenho uma prioridade. Quer ver um exemplo? Para os irmãos compreenderem. Os meus filhos querem brincar muito comigo agora. Pai, eu quero brincar, meu filho, 10h30. Eu agora tenho que ir para os meus filhos, que eu também tenho. Como assim, pai? O senhor está me abandonando? Não, meu filho, eu estou mostrando prioridade. Eu não estou anulando que depois eu não estarei. Consegue compreender? Da mesma forma Jesus, quando ele falou, olha, eu tenho algo para fazer primeiro. Eu tenho um outro povo para cuidar primeiro. Eu não estou anulando os demais, eu só estou colocando uma prioridade. Vida de um homem, ela existe e exige prioridade. Você deve entender que prioridade é essa. Essa semana foi prioridade eu estar com todos os pastores nos Estados Unidos. Fizemos uma reunião profética, irmãos, mover de Deus. Depois eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Se você quiser ouvir no final, depois de terminar a pregação, eu vou falar. Mas tanta coisa, Deus colocando uma avalanche de coisa. Aí pode ser que minha esposa naquele momento, mas e eu? Aí eu falo, olha, eu tenho uma outra prioridade essa semana. Eu não estou deixando de amar a minha esposa. Eu só coloquei, eu preciso focar nisso agora. Eu preciso trabalhar nisso agora. Questão de prioridade. E aí, então, ela veio e adorou. Ou seja, começou a responder. Então, respondendo, disse, essa parte aqui me choca. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, primeiro Jesus fica em silêncio. Ela já tem que lidar com o silêncio. Depois, o Senhor mostra uma prioridade. Ela tem que lidar com prioridade. Consegue perceber? Agora o Senhor vem e trata algo nela, irmãos, que muita gente se sentiria humilhado. Cachorrinho me tratou como um cão ainda no final das contas. Como assim? Aí, irmãos, durante muito tempo eu ficava, mas Senhor, o Senhor não humilha, Senhor. O que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? Nós estamos no tempo da graça.
O tempo da lei, que o Senhor permitia muitas vezes nós passarmos por necessidades, para nos provar, para checar o que estava no nosso coração, quebrantar, estávamos humilhados à tua presença. Senhor Deus, mas como que agora Jesus parece que, em outras palavras, está humilhando a pessoa? Eu estou buscando algo para minha filha, e aí Jesus fala, olha, não é certo tirar o pão dos filhos. E aí então, ele diz o seguinte, e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus, parece que é uma loucura agora, mas eu vou te dizer, hoje de manhã, na hora que eu estava escrevendo essa palavra, falei, Deus, mas se nós estamos nesse tempo da graça, se nós percebemos o teu amor incondicional na cruz do Calvário, aí Deus me trouxe uma revelação nesse versículo. Ela buscou em função de quem? Jesus, da filha. Ele usou essa passagem numa expressão para com os filhos, para que ela compreendesse o que ele ia dizer. Ele falou, não é bom que eu tire o pão dos filhos, ou seja, você tiraria da sua filha pão? Deus usou uma linguagem para que ela compreendesse. Primeiro Deus ficou calado, mas agora Deus então, percebendo então, Ele agora vai trazer uma revelação para ela. Ou seja, que linguagem que ela está buscando? Do filho. Que linguagem que ele usa agora? Do filho, para ela compreender o que ele está dizendo. Porque em outras palavras, você também não tiraria pão para dar para um cachorrinho. Você está entendendo? Mas aí então algumas pessoas podem imaginar assim, não, Jesus está me humilhando. Não, irmãos, Jesus está falando uma linguagem para você compreender. A questão é como que a nossa alma recebe essas informações. A nossa alma, irmãos, ela é tão fragilizada que muita gente pode achar, nossa, Jesus acabou comigo, me chamou de cachorro ainda. E realmente Jesus falou, só que Jesus falou uma linguagem perceptível para ela. Você não está buscando sobre a sua filha? Sim, então eu não posso também tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ou seja, Deus vai falar agora uma linguagem, na sua linguagem, para o seu entendimento. Agora a questão é, você vai perceber no seu espírito ou você vai perceber na sua alma? Eu vou te falar, a maioria das pessoas entenderiam isso na alma. O Senhor está me humilhando. Eu que te busco tanto, agora o Senhor está fazendo isso comigo. Mas engraçado que ela não levou para o pessoal. E ela aproveitou o que o Senhor disse para algo extremamente oportuno. A Bíblia diz, então ela contudo replicou, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí então o Senhor disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. O que isso significa aqui, irmãos? Ela não deixou uma alma abatida se sentir humilhada. Ela aproveitou a oportunidade para responder ao Deus Altíssimo. A maioria de nós levamos a coisa para o pessoal. A maioria de nós temos uma tendência de levar para o pessoal por conta das nossas emoções que são frágeis. Nós levamos as coisas achando como se Deus não me amasse, como se o pastor não me amasse. As nossas emoções pregam peças em nós, irmãos. A nossa emoção, ela está sendo transformada, trabalhada a cada dia. Mas essa mulher teve uma revelação no espírito, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa em Deus, peraí, Deus está querendo falar comigo. O Senhor está me trazendo alguma coisa. E ela compreendeu. E aí a Bíblia termina dizendo o seguinte: então lhe disse, ó mulher, grande a tua fé. Que fé é essa? Porque agora ela deu uma resposta que agradou o coração de Deus. Ela respondeu, e porque ela respondeu, o que aconteceu? Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Jesus não curou. Ele falou, seja conforme a tua fé agora, o que você quer. Em outras palavras, Jesus colocou no colo dela, mediante a fé dela, o que haveria de acontecer agora na vida dela. Ou seja, ao invés de chegar Jesus na filha e expulsar o demônio, Jesus colocou em outras palavras, está aqui na sua mão a escolha do que você vai alcançar na sua vida. Você sabe que às vezes a gente acha que Deus tem que fazer uma interferência lá naquela pessoa que nós oramos. Às vezes nós achamos que Deus tem que fazer alguma coisa lá no nosso trabalho. Quero te falar, Deus vai confiar para você, conforme a tua fé, aquilo que você vai conquistar.
Às vezes nós achamos que Deus vai vir e mandar um anjo para interferir na vida daquela pessoa. Quero te dizer, Deus vai colocar na sua mão, conforme a tua fé, para que alcance alguma coisa. Não é, às vezes, irmãos, quantas vezes eu ficava assim: Senhor, o Senhor podia mandar tantas coisas, Senhor, o Senhor podia aparecer não sei o que, Senhor Deus. Irmão, eu posso contar uma história para os irmãos? Você vai rir? Rir primeiro, porque se rir depois eu vou ficar tão magoado. Eu não era crente, tá bom? Eu não era crente. Repete seu vizinho, pastor não era crente nessa época. Mas eu conhecia Deus, né? De ouvir falar, muito legal, joia, né? Tal, garoto, né? Joia. Aí um dia passando uma quebradeira horrorosa. E aí fui passar férias, quebrado. Tá bom? Sem dinheiro, viajei de férias. Isso é milagre. Isso é milagre. Milagre você vai ver o que eu queria que acontecesse. Aí eu fui para a praia, sozinho, andar. E eu comecei, Senhor, traz nessas ondas um dinheiro que eu preciso, Jesus. Eu falei para vocês não rirem, irmãos. Você está vendo tanto que é difícil essa igreja? E aí eu ficava olhando. Senhor, não veio nada ainda. Aonde está, Jesus? Cadê, Jesus, aquele dinheiro, esse pacote? Senhor Deus, eu preciso agora de 10 mil reais um pacote. Cadê? E eu achando que Deus fosse trazer daquela forma. Você está rindo, mas tem gente, um bocado de gente que serve a Deus e que está esperando ali fora achar um pacote de dinheiro. Você está rindo, mas tem um bocado de gente achando que vai vir um anjo lá naquela pessoa que você está orando e vai converter aquela pessoa. Quero te falar que as nossas respostas, o Senhor diz, então lhe disse, ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. Ou seja, eu vou realizar agora o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. E para terminar, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu termino dizendo o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que os buscam. Sabe o que essa mulher fez? Ela se aproximou. Sem fé é impossível agradar a Deus, então com fé eu agrado a Deus. O que essa mulher fez agora? Exercitou fé. Senhor, eu me aproximo do Senhor como das migalhas. E essas migalhas, eu me aproprio. Quero terminar dizendo o seguinte: se ela, com a revelação das migalhas, a filha dela foi sarada, e se ela comesse dos pães? Quero te dizer o seguinte: aquela mulher, até então, não era filha. Quantos são filhos de Deus? Então eu quero falar para você que está me ouvindo: se das migalhas aquela mulher conquistou o que ela queria, quanto mais nós que somos filhos e que podemos comer o pão que o Senhor nos deu. Eu quero que essa manhã nós possamos nos levantar e orar diante do Senhor. Senhor, o Senhor me dá a oportunidade hoje de comer o pão. Quantos estavam naquela pregação que eu falei que Deus nos chama para nos assentarmos numa mesa? Quero te dizer, você foi chamado por Deus agora, não é de ficar comendo as migalhas que caem. Deus está fazendo um convite para você se assentar à mesa com o rei. Se as migalhas foram capazes de curar a filha, quanto mais os pães que Jesus tem para você e para mim, meu irmão. Você tem noção do que você pode fazer em nome do Senhor Jesus, desfrutando do pão que é Jesus, do pão vivo, do pão encarnado, da palavra que alimenta, irmãos. Não haverá impossíveis, não haverá impossíveis. Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer libertar você do vício, Deus quer restaurar você, Deus quer levar você para responder a um chamado ministerial,
Deus quer trazer você para os Estados Unidos, quer levar você para as nações, para a África, whatever, aonde. Deus quer fazer algo com você, Deus quer fazer um alinhamento. Então, irmãos, já não é mais como as migalhas que caem, nós temos o pão. E essa mulher teve tamanha fé: faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu quero perguntar, para terminar, o que você quer hoje de Jesus? O que você quer de Jesus? O que você quer de Jesus? E eu quero liberar essa palavra profética: seja conforme o que você quer. Seja conforme o que você quer. Seja conforme o que você quer. Eu vou orar agora. Se você quer ajoelhar onde você está, se você só quer curvar a sua cabeça, se você quer ficar de pé, eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu tenho fé para responder, para te adorar, para não desistir. E mesmo que eu não ouça a tua voz, eu persevero na tua presença. Eu persevero diante do Senhor, eu me prostro diante ao Rei dos Reis. Senhor, e eu quero responder. Eu quero responder. Senhor Deus, eu quero responder. E aí então, essa mulher superou o silêncio, essa mulher superou as prioridades, e essa mulher superou a humilhação que ela pudesse sentir na alma. E ela respondeu tanto que o Senhor disse: seja conforme a tua vontade. Irmãos, você está buscando algo, você tem buscado algo, eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, os meus irmãos têm tantas necessidades, os meus irmãos têm desejos no coração, e parece que o Senhor não tem falado, mas a resposta eu quero liberar, irmão, é sua. A atitude, a ousadia é sua. O inconformismo é teu. Essa mulher procurou porque ela buscava algo que ela amava tremendamente. Talvez você tenha um chamado de Deus, mas não está buscando de forma intensa, porque falta talvez esse amor mais pleno, um amor que não retrocede. Talvez Deus está falando para você vencer o silêncio, que às vezes que Deus talvez tenha falado no silêncio. Entender as prioridades e não deixar que a sua alma te engane, porque ela é enganosa, ela pode te tirar de um propósito de Deus. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, eu quero orar para que os meus irmãos agora, em nome do Senhor Jesus, esta palavra das migalhas tenham revelação que agora você é filho e você pode se deleitar do pão. E seja conforme o teu querer. Está passando dificuldade? O que é? Ora, irmãos, e essa mulher clamava: filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim, eu estou aqui, Espírito de Deus, eu quero responder ao Senhor. Deus já falou, e Deus está esperando então essa resposta sua. Ore a Deus, ore a Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.